Seja muito bem-vindo ao Futebolês, versão 2025. Tá no ar o programa até às 18 horas hoje, conversando bastante sobre o nosso futebol. E é isso, amigos. Você tá aí meio ressaqueado de ontem, vem com a gente, porque a gente atualiza você sobre o futebol cearense nesse 1º de janeiro, primeiro dia do ano. Futebolês, oferecimento. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Vinhos Monte Infinitos, peça pelo 85-3261-3030. Uma exclusividade, opção distribuidora. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 km é na Sanalto. Mais informações em @Sanalto Chevrolet. Imobiliária Luiz Rego, o nosso negócio é alugar. 3252-2196. Eliar em Fortaleza é na Disque Baterias. WhatsApp 859-9436-7112. Vende, contempla e entrega. Consórcio Honda Nossa Moto. E a gente começa o Futebolês de hoje aqui, mais uma vez gravando dos estúdios Navega. Tudo bem, Caião? Tudo ótimo, Renato. Boa tarde pra você, hein? Boa tarde, feliz ano novo pra você, pra sua família inteira, pra todo mundo que tá acompanhando o Futebolês de hoje, que seja um ano de muitas alegrias, de muito trabalho, mas de muita satisfação da gente continuar todos nós juntos ao longo dessa temporada. E é hora de começar, mesmo de forma tímida, com algumas projeções do que dá pra gente tentar extrair. E agora é aquela hora de você dizer assim, esse ano você já diz de 2025 que é esse ano, né? Sim. O que eu quero dizer é isso, é que não tem mais no ano que vem as coisas vão ser diferentes. Não, agora já é 2025, tem muita coisa pela frente aí, Danilão, ótima tarde pra você. Ótima tarde, Renato, para todos, um excelente 2025. A gente para de dizer, na temporada passada, foi nessa, ano passado, não, ainda é esse ano, não, é ano passado mesmo, 2024 foi, 2025 agora pela frente. Muita coisa pra gente conversar. Tudo bem, Anjo? Você aproveitei, que tá com cara de que aproveitou bastante seu Réveillon. Eu não lhe vejo desde o ano passado. Tava demorando. Desde o ano passado. Piada do tio do pavê, número 1. Você começou bem o ano de 2025. Total. Vai fazer uma diferença medonha. 1º de janeiro, 31 de dezembro. Tá trabalhando mesmo, muda né? o ciclo, negócio de sol e não sei quem, tangente não sei de quê. Férias astros. Agora só quando? Férias? Acho que daqui pro meio do ano, né? Desse ano agora. Cara. Tem que ser desse ano agora, né? Que do ano passado já papocou. Então. A galera que tá na rádio não tá entendendo nada. Nós já chegamos pisando no acelerador em 2025. Rapaz, tem que ser com gosto de gás. É isso aí. Tem muita coisa pra gente conversar, então vem com a gente até às 18 horas, conversando aqui já nesse novo ano, né? Um ano realmente que seja um ano abençoado. Esse é o nosso desejo aqui do Futebolês, que seja um ano de crescimento, de muita prosperidade. São desejos repetidos, mas que é sempre bom a gente estar relembrando, né? A gente que vive numa rotina tão pesada muitas vezes, né? Sobrecarga, muita pressão, expectativa por resultado. É importante que a gente também traga uma palavra leve, né? Uma palavra de ânimo nesse momento de começo. Eu gosto bastante desses fim de ciclo e começo de novo ciclo, pra gente poder também dar essa respirada, né? Você já imaginou se a vida fosse só numa toada só? Eu particularmente penso assim, às vezes é bom você, rapaz, terminou aquilo, deixa pra trás 2024 e começa um novo ano, né? Mas assim, a vida é uma toada só, quer queira, quer não queira, a gente que transforma em ciclos, mas né? É por isso que eu acho que é bom pro juízo, sabia? Você já imaginou se seu 2024 não tivesse acabado? Você tá tudo acabado. Que tivesse nem começado. Pra você ver como é bom ter deixar pra trás. E acabou o momento futebolês, motivação. Agora vamos falar de futebol, né? Tirando o momento coach aqui. Cara, tem muita coisa pra gente conversar nessa temporada. Você Danilo, né? Falei. Falou? Acho que o cara ainda tá um pouco... Ele tá ainda em 2024. É o 2024 ainda. A virada dele foi... Foi boa, né? Foi boa. É tanto remédio pro ombro, meu amigo, que negócio...
Que depois dos 40 acaba a validade. A minha foi 20 dias depois. Tu tá com quantos anos? Passou do 40 e já veio pra eu no Bateu ombro. 40 esse ano? Já foi. Esse ano que passou? Exatamente. Pô, é difícil, esse começo é muito complicado. Danilão, a gente começa esse Futebolês de 2025, né? Hoje a gente vai fazer, galera, uma espécie de projeção aí para 2025 em termos de competições, né? Pô, o que é que o Ceará vai disputar, o que é que o Fortaleza vai disputar. E a gente começa, já que a gente tá falando de novidade, pro Ceará vai ser um ano de novidade de novo, né? Porque nos 2 últimos anos o Ceará esteve na Série B e agora ele volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o que é que isso quer dizer na temporada? Quer dizer mais aporte financeiro, né? Quer dizer mais possibilidades aí para frente. Então, pergunta bem genérica para a gente dar esse pontapé inicial. O que é que a gente pode esperar do Ceará em 2025? Ou o que é que a gente pode... o que talvez o Ceará vá nos entregar nessa temporada de 2025? Sei que é uma pergunta bem difícil de ser compilada, mas a gente começa por aí. Bem, segundo o orçamento do Ceará, fala as premissas do clube. E ela fala que o Ceará quer chegar à final do Cearense, à semifinal da Copa do Nordeste, às oitavas da Copa do Brasil, que eu acho bem complicado, bem difícil, e a permanência na Série A para 2026. Quer dizer, são esses objetivos definidos e calculados financeiramente para o Ceará 2025, né? Vamos pra repetir. 2025. Estadual final. Chega na final. Copa do Nordeste, Semifinal. semifinal. Oitavas de final da Copa do Brasil. Quer dizer, tem que estar entre os 16 melhores. E agora não tem esse negócio de entra na tal fase não, né? Não, pro Ceará não. Ele vai Começa entrar. a primeira fase. Fortaleza sim. É o último ano. É o último ano. Ano que vem aí acaba esse negócio de Isso. todo mundo entra na primeira. Até Exato. porque deve mudar a Copa do Brasil. Vai né, mudar, pro vai ano mudar. que vem. Então o Ceará oitavas, saindo da primeira fase para chegar nas oitavas. Pras São oitavas. 4 fases. São. É complicado, não é simples não. Difícil. E o brasileiro permanecer na Série A. São essas as premissas. E o interessante é o seguinte, não é só de boca não, porque às vezes o cara vem aqui, né, vendo papo com futebolês, né, não, é isso, é aquilo, é fácil falar, só que isso é a parte financeira, porque quando se coloca oitavas de final da Copa do Brasil, se coloca lá na movimentação de caixa, na previsão orçamentária, a cota de quem chega em oitavas de final. E aí você não consegue chegar nas oitavas de final, você vai tentar chegar numa colocação melhor no brasileiro para sua premiação cobrir aquele valor que você não conseguiu chegar. Semifinal de Copa do Nordeste também tem uma cota, diferente de quem ficar nas quartas, diferente de quem ficar na fase de grupo. Então, tudo isso significa que o Ceará quer fazer isso e que financeiramente ele vai trazer dividendos para isso. No caso do Campeonato Cearense, não, porque não tem cota por passar de fase, mas todas essas outras competições têm suas cotas, né, diferenciadas. O brasileiro, para quem não sabe, né, a premiação no final é uma espécie também de cota que os clubes acabam ganhando e vai depender da colocação que o clube tiver. Então, são essas as premissas para o Ceará. Mas acho que se você olhar para o Ceará 2025, o clube espera ter um time com um padrão técnico com nem tantos altos e baixos, todo time tem, toda temporada, isso é impossível não ter, mas que não caia tanto como 2024, né? Que um momento ali na Série B, se imaginou, o Ceará vai brigar para ficar na Série B, de repente o time subiu, quer dizer, que ele mantenha um padrão técnico um pouco melhor. Dessa vez, financeiramente, ele tem uma condição melhor para isso, e aí se movimentar para fazer o que ele fez anos atrás, onde conseguiu passar um bom tempo na Série A, já estava ali com 5 anos. A queda, inclusive, acontece no ano que o clube tinha conseguido seu maior orçamento até hoje, só superado pelo orçamento exatamente previsto para a temporada 2025. E eu acho que o torcedor também espera um pouco disso. Sempre um pouco mais, né? O torcedor sempre espera um pouco mais, né? Ele espera que o time possa dar um passo à frente em todas as coisas, mas pensando conscientemente, acho que o que o Ceará quer é mais ou menos isso. Conquistar, se possível, um título nesse início de temporada e partir para o restante da temporada com um time que não dê tantos sustos ao torcedor, que possa se manter na Série A. O Danilo começou, não foi nem combinado não, Caio, mas falando de grana. Porque talvez a grande... Talvez não. São proporcionais, né? Totalmente, o Ceará subiu divisão, você eleva ali os objetivos e tudo mais, mas também porque vem a grana, né? Vem esse aporte financeiro. A preço de agora, né? Esse programa a gente, né, tá gravando e tudo mais. O Ceará tem aí 11 nomes de uma lista de que talvez vai chegar a 15, 14, 15, 16 mais ou menos de contratações.
O Danilo foi muito... tem aqui a lista dos objetivos do Ceará. Final do estadual, que é algo de praxe, né? Assim, não tem nem muito pra onde correr. Mas semifinal da Copa do Nordeste, oitavas da Copa do Brasil e permanecer na Série A. Com essa formação de elenco, o Ceará tá apontando para esses objetivos? Vai ser complicado atingir esses objetivos nesse curto prazo, espaço de tempo, num espaço de tempo maior? É curioso, né? Eu prefiro até argumentar mais sobre as contratações do Ceará quando a gente já tiver a lista lá de 14 para entender quando quem é que maior, chega, né? Com previsão de ser titulado. Quem Você tem razão, porque se vier mais 4 caras ali de primeira prateleira, exato, aí muda, né? Muda. A própria do Sobral, a galera já olha com uma coisa diferente, porque é um jogador que já foi conhecido, passou pelo clube, viveu um bom momento. Então, aí adianta pensar. Embora a gente saiba que se o Ceará mantiver e tem que manter a responsabilidade com a questão financeira para poder voltar seu time, ele não vai fazer loucura nesse primeiro ano. Ele deve ter ali um perfil de atletas competitivos, atletas que sabem que se o Ceará joga o estadual e a Copa do Nordeste com a prerrogativa de ser protagonista na Série A, não vai ser assim. Não vai ser assim. E para quem achar, mas o Ceará teve o melhor ataque da Série B, o Léo Condé botava o time para frente, fora de casa a banda tocava diferente. Era um time muito mais comedido do que ofensivo. E por conta disso, porque quando você volta da divisão de baixo, a tua primeira missão, e é uma missão complicada, é se manter na Série A. E vamos ter uma Série A louca ano que vem. Dos principais clubes do Brasil, o único que está fora é o Atlético Paranaense. Muitos times turbinados com SAFs e tudo. Então, o Ceará, em termos de contratação, eu só vou conseguir avaliar quando terminar todas. E o que eu imagino, e tenho visto nessas contratações, critério parecido com o do ano passado, sem nenhuma grande loucura, sem nenhuma superestrela, posições que estavam carentes, ou porque alguém foi embora, ou porque não ficou, aquela coisa, né? Se você o Dieguinho chega na lateral direita, o Raí tinha ido embora. Tudo muito ali dentro de um compasso. Se clubes como o São Paulo, que disputa, não tem como manter 37, 38 jogadores de linha, não é o Ceará que vai manter, até para manter uma unidade de grupo ali. Fica até mais fácil do treinador conseguir fazer com que todo mundo entre na dança, que todo mundo saiba como é que é o método de trabalho dele. Tem muita coisa aí pra gente esperar. Mas se a gente for pensar... dos jogadores... Agora não teve nenhum nome daqueles que o torcedor encheu os olhos, né? Continua sendo uma coisa, um critério de avaliação interna. Ninguém está indo muito de acordo com o que é que eu vou trazer uma mídia aqui, o que é que eu vou trazer o jogador bilheteria. Exatamente. O mais próximo disso, entre aspas, é o Fernando Sobral, por conta que tinha um carisma com o torcedor, mas não era como outros nomes que a gente sabe que passaram pelo Ceará, que trariam esse tipo de resposta do torcedor. Daniel está sempre muito bem informado. Não me parece que virá jogador bilheteria, né? Não me parece. Tudo indica para talvez até um jogador mais caro, né? Um jogador que se precise fazer algum tipo de investimento, mas sempre dentro do padrão. O padrão que o Caio falou, né? Tô perdendo o Saulo Mineiro para a China, preciso de um atacante aqui que quebre uma linha para mim. Tem a questão do Eric Pulga, né? Preciso desse jogador que me faça diferença, que me entregue talvez o número de gols, é até difícil, né? O número de gols que ele fez na temporada, numa outra temporada, mas que me ajude com esse número de gols, com assistências. Então vou ter que ter um investimento maior, até porque veio investimento para a venda do jogador. É mais ou menos isso. Não acredito nesse grande nome, não. O cara falou da questão do Sobral, né? Por exemplo, se viesse um Vina, aí já vinha com um outro aspecto. Foi o nome que eu pensei. Pois é. O Vina no primeiro semestre impossível. Ele está lá na Arábia, os caras querem que o investimento que foi pago por ele, a Grêmio e Ceará, seja investimento para levá-lo, então ele não vem, é um cara para o segundo semestre, e eu nem sei se essa diretoria, se essa comissão técnica, se esse pensamento é de trazer um jogador como ele. Então, nesse momento, nenhuma chance. Vina seria um desses nomes, mas eu confesso também que eu não vejo nenhuma possibilidade. Acho que o Ceará vai muito nessa ideia de saber atirar bem com os poucos recursos comparado aos demais, né? O Ceará vai ter mais dinheiro, maior orçamento da história. Mas se você compara com os outros, ele ainda está bem... dos menores. Essa é a grande questão. Um dos menores da Série A. O Ceará vai estar entre os 4 menores orçamentos da Série A. Certamente é isso. Para o torcedor, ele vai estar na zona de rebaixamento do orçamento interno. Exato. Mas em relação aos seus competidores, na verdade, diminui. Porque dentro da Série B, o Ceará tinha orçamento maior do que quase todos lá. Eu acho que era o dentro da Série A, sexto, com né? esse negócio, ele já tem um dos menores. Daí que
o trabalho de formatação de elenco tem que brilhar, tem que... E entra sintonia fina ali, tem que ser erro mínimo. E é por isso que é só preenchendo lacuna. Porque se você tentar fazer uma coisa louca aqui, fica uma lacuna grande ali. Então, vai preenchendo as lacunas. O time de 22. Exato. O time de 22 eu falava na época, quando você contratou o Guilherme Cacheiro. Você não tá precisando desse volante, você tá precisando do 9. E aquele ano, como planejamento, né? O ano que o time foi bem na Sul-Americana, tava encaixando lá com o Dorival e tudo. O centroavante que o Ceará trouxe, que foi o Jô, só veio porque o Kleber se contundiu. Em compensação, volante, aquele elenco tinha uns 70, velho. Contra um time que tinha um centroavante de fato, que era o Kleber, e que viveu o melhor parte do campeonato com o Vina jogando naquela posição. Então, ali tinha muito aquela coisa do nome, oportunidade de mercado, não sei o quê, mas não se olhava tanto o que é que o elenco necessitava. Dessa vez não, ano passado, não é que acertou e tudo, mas foi tudo bem feito nesse sentido. Perdi o Jonathan, perdi um zagueiro, foram lá trazer o João Pedro. Você vai se moldando. E é mais dinheiro, mas em comparação, como você está falando, em comparação aos outros. Pois é, essas oportunidades aí de mercado, você busca quando todas as lacunas estão preenchidas. O Ceará com uma lacuna não preenchida, lá na frente contratar mais um volante porque teve uma oportunidade de mercado, é um erro que você vai pagar por ele. Pagou. 2 anos de Série B. É isso. Na contratação mais cara da história do clube. A gente vai falar muito ainda sobre esse elenco, talvez falando nome a nome aqui pra gente destrinchar um pouco mais do que o Ceará tem, principalmente na volta do intervalo. A gente hoje gravando aqui nos estúdios na Vega da TV Jangadeiro, agradecer a toda a estrutura da TV, da rádio, né, fazendo essa ligação nesse final de ano, que inclusive está aqui na tela. Quem está acompanhando pelo YouTube está vendo aqui o nosso logo. Para quem não sabe, é aqui onde a gente grava também o Papo com Futebolês. Então você que acompanha o Futebolês na rádio ainda não viu o Papo com Futebolês, vai lá, dá essa moral pra gente também. É sempre muito, muito legal, né, cara? Fica o convite. Certamente. Nós gravamos em 24, que foi a segunda temporada, 19 programas. Foram 19 programas. A gente terminou, inclusive, na última semana de dezembro, com o Thiago Fugita, inclusive um programa que legal. Bem legal, programa de... Acabou sendo o programa de Natal do Fortaleza. Que acabou pegando essa mensagem. E foi bem legal mesmo. Assim, a gente, graças a Deus e ao querido Siddhartha Duarte, a gente tem tido excelentes papos, excelentes conversas. E os convidados afim. E os caras vêm pra cá afim, Danilão, de conversar, né? A gente teve aqui, por exemplo, o Sanches, base do Ceará, hoje está no Volta Redonda, né? Não sei nem se ele acertou ainda, mas estava muito encaminhada a renovação com Volta Redonda. A gente teve o Marcelo Cabo, que passou por aqui também. Rony, que foi importantíssimo em 2017 com Fortaleza. Você tá rindo. Tivemos edição ao vivo com o João Paulo. Você tá rindo. Eu percebo a sua malícia no seu olhar. Talvez eu nem precise lhe perguntar, porque talvez seja até desnecessário numa tarde de quarta-feira, 1º de janeiro. Vamos deixar pra lá? É melhor não. Se você quiser, eu digo. A minha curiosidade ela é muito grande, mas eu tenho medo, eu confesso que eu tenho medo. Vamos fazer uma votação? Uma votação. Vai. Então pronto, ganhou. Porque é 2-1. Mesmo que o Danilo vote contra... Não é porque você falando aí dos papos com futebolês que vocês gravaram... Curiosidade transcende o medo. O João Paulo lhe deu a camisa e você deu o caneco pro João Paulo, entendeu? Então assim, eu fiquei... Bom, na verdade não foi bem assim, a história não é essa, isso é uma fake news. Mas eu vi você dando o caneco. Quem deu a caneca foi você? Não, peraí. Quem deu a caneca foi a Jangadeiro. Ah, tá. Foi a empresa que deu a caneca. E você às vezes é melhor não perguntar. Eu apenas... Pois é. Eu votei e já fiquei arrependido. Já. Curiosidade matou o gato. Mas a camisa foi pra mim mesmo. Pois é, eu sei disso. Tá comigo lá, a diferença é porque nenhum dá a camisa. Peraí, cara. Mas como direitinho? Diria Sérgio Pinheiro, cada um dá o que tem. Acho que eu vou... Até o Caio. Um dos momentos mais clássicos da história do rádio cearense. De férias, eles vão ficar no meio do caminho. Efraim gosta, que é uma beleza. Antes, parar de falar besteira, né? Falar de... Tu sabe que eu tô lembrando? Vamos parar de falar de... Do áudio do Sérgio Pinheiro, né? Nome de artilheiro. A resposta. Cada um dá bem, né? Vamos parar de falar de caneco e vamos falar de... No Fortaleza não dá pra falar de orçamento ainda, né? Porque a votação foi adiada. Seria agora no dia 30, mas ficou pro dia 15. Mas vai ser maior. Vai ser maior. E deve passar os 300 milhões. A Novibet não vai ficar. Deve passar os 300 milhões. Se a Novibet... Ainda que a Novibet fique,
o valor vai ser maior. Vai ser o maior patrocínio da história Então do vai Fortaleza. ser o maior patrocínio da história do futebol Você tem uma cearense de novo. garantia de fase de grupos de Libertadores. Então seja mais com ou dinheiro. sem ela, exatamente. Fortaleza de novo na Libertadores. Mais dinheiro também, né? Inclusive agora, bocada a Globo se metendo aí, contratando, comprando tudo de competição. Aí vem a Record, né? Vem as TVs bem... Lembrando força. que no Campeonato Brasileiro Série A, como mandante, os dois daqui é Rede Record. Rede Record, Isso. exatamente. E eu tô falando isso, né? Eu tô falando das concorrentes. Não, é que a gente tá falando da notícia, né? Essa é a E ainda tem informação. a possibilidade das duas ligas se unirem, né? Que estão conversando para isso. A Liga Forte Futebol... União e a Libra, né? Né? Futebol agora? Ela se fundiu com a Liga União. Isso. É Liga Forte Futebol com Liga União. E ficou Liga Forte União. Agora é LFU. LFU. E tem a Liga, que é a do... Libra. A Libra, exatamente. Aí ainda tem essa possibilidade de elas se juntarem porque, também. vamos aqui, né? Conceitualmente, no Brasil não existe liga, tá? Sim, o Campeonato Brasileiro sim. é promovido pela Confederação Claro, Brasileira. claro. Essas duas ligas, na prática, são Uniões de detentores de direitos. É É isso. basicamente isso. Não existe um conceito de liga. É Por exemplo, como eles se unem Inglaterra, pra poder- Premier League, a Federação Inglesa só fornece os árbitros. Ela não dá pitaco em nada no campeonato. A Federação Inglesa, ela cuida da Copa da Inglaterra e da Seleção Inglesa. Na Espanha, Copa do Rei e da Seleção Espanhola. As confederações, hoje, elas só homologam o campeonato. Elas não fazem parte nenhuma da organização. A gente está aqui e eu acho que nós estamos há anos-luz disso acontecer. Pois é, não sei se a gente tem maturidade pra isso ainda não. Porque Não eu tem dirigi- maturidade. Eu vou com você. Nossos clubes não vejam maturidade para isso. Porque, Danilo, o que é a E nem maturidade a que eu CBF digo? quer. Eu também acho. Não, Mas você o também que, quer poder, mas o que eu acho que ela vai falar é da maturidade, é que, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha mesmo, os grandes abrem mão de fase de Copa, essa porque maturidade. querem transformar o campeonato num campeonato É essa a competitivo. maturidade. a maturidade é ceder. Você Exato. ser capaz de dizer assim, eu prefiro repartir minha farpela aqui numa condição Pra do ter algo menor grande. disputar. No Pra menor ter- ter a competição. diferen- a- a O diferença- negócio Premier League A Premier é League mais é sempre o case de importante sucesso. Do Exato. que né? um clube. do que um clube só. Os caras perceberam que o produto todo gera mais dinheiro do que só o sucesso do Manchester. Aqui só em ter ligas diferentes já mostra que essa maturidade não existe. Isso. Por que tem ligas diferentes? Por que Ceará e Fortaleza estão na Liga Forte União e não estão na Libra? Porque os principais clubes da Libra disseram, ó, o nosso é esse bolo. Tá aqui o bolo, né? Sim. Essa parte aqui é nossa. Isso aqui é pra quem quiser entrar mais aqui na Libra. E como os caras não querem só essa partezinha, sei lá, 20, 30%, eles disseram, não, então fica com o de vocês, que eu fico com o meu, porque agora o direito é do mandante, então eu tenho mais direito do que eu tinha antes. O que o pessoal... E assim, é óbvio que a gente olha muito na nossa perspectiva, mas o que o pessoal da Libra fez foi assim, vamos deixar do jeito que tá e vamos chamar de Libra? Isso. Vamos deixar a gente ganhando bem mais do que vocês. E se possível a gente aumenta um pouco Isso, mais, Exato. E aí vocês ganham o resto que sobrar. como sempre foi. E aí, querendo ou não, a LFU hoje é meio que uma resposta a esse império, né? E aí a gente tá vendo mais dinheiro. Então, tudo isso para dizer que o Fortaleza vem crescendo ao longo dos últimos anos e esse ano ele vai ter um aporte maior. Então, a projeção também é maior para a equipe do Fortaleza, né? É o natural que isso vai acontecer. Lembrando que, tirando o Campeonato Cearense, que é o único que não dá cota, e praticamente nada para os clubes, Copa do Nordeste dá uma cota, mas é uma cota em relação ao que se ganha durante a temporada ínfima, muito pequena, irrisório, né? irrisório o valor. Então, O Fortaleza carro-chefe- gasta mais com avião fretado do que ele ganha da Copa do Nordeste, de campeão. Então, assim, dá para você tirar na Libertadores, não só pela cota de participação, como também pelas vitórias, que são bônus. E são bônus bem maiores do que na Sul-Americana. Sim. Então, assim, Acho que é cada o dobro. vitória... Acho que a Libertadores é o dobro. Só para ilustrar aquele negócio da divisão, Sim. em 2023, o Flamengo foi o clube brasileiro que mais arrecadou por cota de TV, sabe, do brasileiro? 23. De 23. Faz 2 anos, né, antes? Ele Foi um dia desse. recebeu 6 vezes mais do que o América Mineiro, que foi a última cota. Na Inglaterra, a divisão... 6 vezes mais. 6 vezes mais. A divisão na Inglaterra gira em torno de 1,3 vezes mais só, do primeiro ao último. A diferença Aí aparece brutal, outros que é. o campeonato... E olha que a gente já consegue fazer isso, mas a diferença de outra é que... Por que o time médio na Inglaterra contrata jogador de seleção do mundo todo? Porque o campeonato é rico. Não é só... E olha que lá tem a questão que muito antes de ser SAF, na Inglaterra não tem mais esse conceito de clube há muito tempo. Existem os donos dos clubes, Sim. desde que o mundo é mundo lá. É diferente. E aí, se você tem um dono com maior
poder aquisitivo, embora hoje tudo passa também com patrocínio, mas é 1,3. Então você tem como minimamente tentar competir com os caras. 6 vezes mais, tem que dar muito jogo de cintura para conseguir. E para você ver, ainda assim, o brasileiro, o Flamengo, talvez em relação ao América Mineiro não sobre tanto quanto Sim, o primeiro da Premier League sobre em relação ao 20º. Para você ver como quando achatar mais a grana, como é que não vai ficar o campeonato, né? Ainda mais atrativo. Mas aqui no Brasil, muito se falava que não tem como você prever um campeão brasileiro por conta exatamente dessa rivalidade entre as equipes, do tamanho das equipes grandes, né? O tal do G12. Aí você prevê quem não vai ganhar. Só que hoje, por exemplo, você pode tirar Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Esses 3 estão numa prateleira superior. Isso aí você não tem o que discutir. Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Esses 3 sempre era pro Atlético Mineiro estar nessa briga, né? Mas ele acabou... Mas não está. Acabou... Gerindo o mal. Gerindo mal é muito parecido, né? Mas que nem a parábola uma situação de dívida diferente. Lá são 4 empresários que compraram o clube. Há uma acusação de que eles oneraram as dívidas do clube para comprar mais barato. Enfim, é uma confusão danada lá no Atlético. Mas é a parábola dos talentos. Receberam os talentos e não souberam conduzir de sucesso mesmo hoje, financeiramente, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Esses 3 E aí, vamos lá, né? O Flamengo é uma potência que foi organizada. Passou um tempo, sempre ter as grandes cotas, mas era uma bagunça. Primeiro, era o Eduardo Bandeira de Mel, né? Isso, foi ele Vou que... tapar o buraco primeiro e depois fazer. Xingado, exatamente. E tudo, mas deu certo. Você tem um Palmeiras que, além de ter sido turbinado por patrocinador, o Palmeiras hoje tem um plano de sócio grande, é o time que mais vende na base do Brasil hoje. Vender caro. Ninguém está vendendo do preço que o Palmeiras vende. Ou seja, tem fontes de renda que os outros não têm. O estádio, por exemplo, é um deles. E aí o terceiro, que quer ou não, entra na conta dos SAFs, da SAFs. Chegou um cara querendo ser campeão e botando muito dinheiro lá. Porque nem toda a questão de ser SAF não garante nada. O investidor pode jogar dinheiro e jogar dinheiro errado. Tu não faz um departamento de scouting correto para procurar jogador, você precisa rasgar dinheiro. Mas o Botafogo entra nessa conta por conta de uma mudança de clube, praticamente. Não é nem de gestão. De gestão é que troca o outro. O Paranaense pode ser considerado SAF? Ele só que ele não foi vendido. O Atlético Paranaense é muito parecido com a SAF do América Mineiro, a SAF do Fortaleza, pensando nos que ainda rebaixados, não teve... né? A gente não teve rebaixado. E lá o Petralha que faz tudo, Atlético Goianiense. Tudo é ele. SAF com investimento externo, não, né? Não. Cuiabá, que é um empresário. Cuiabá é uma SAF, entre aspas, porque tem um dono. É mais perto da Inglaterra, né? É mais Porque perto da Inglaterra, exato. Exato, Ele só não está inserido na legislação. contexto, Ele continua inserido como associação apenas. A gente vai falar na volta do intervalo sobre a projeção do Fortaleza, mais parecida aí com o que o Danilo falou, né? Campeonato Cearense. Eu não sei se geralmente, todos os anos, a projeção do Fortaleza bate com essa do Ceará. Chegar na final do Cearense. Nunca tem a obrigação do título, né? Mas o aceitável é chegar na final do Cearense. Quem bota ser campeão assume um risco desnecessário. Chegar na semifinal da Copa do Nordeste. Fortaleza semifinal? Semifinal. Fortaleza sempre foi semifinal. Nunca botou final? Não, sempre foi semifinal. O sucesso... E o pior, diga aí que depois eu vou dizer por que... É como eles dizem, né? É o que é... aceitável. O mínimo aceitável. O mínimo aceitável. Depois disso é sucesso. São 5 nordestinos na Série A. Então, seria uma grande aposta você dizer, temos que chegar na final. Entre os dois. E se você pegar o Bahia? Não, se você pegar o Sport na semifinal, como é que vai ser? Desses 5, o que menos chegou nos últimos 6 anos é o Vitória, que chegou a uma semifinal que perdeu pro Ceará. O Sport, Ceará, Fortaleza e Bahia estão sempre ali. O Bahia foi um fiasco ano passado. Chegou à semifinal, no ano retrasado, aliás, que o Bahia não passou de fase. O Vitória que vem fazendo muito mal, mas sempre tem lá, Fortaleza. O Sport foi vice-campeão recentemente. Ele perde uma final pro Fortaleza e perde uma final pro Ceará. Brasileiro... E esse ano perdeu na semifinal pro Fortaleza. De novo, a história é sempre a mesma. De não cair. Não cair. Mas pra mim, o Fortaleza tá brigando pra G10. Eu acho que já tem tempos que o Fortaleza G10. trabalha com isso. Eu acho que o Fortaleza vai dizer que é competição internacional. Só que... Para esse ano, a gente tem que ver qual vai ser o comportamento do Fortaleza. Porque da última vez que ele disputou a Libertadores, quase que papocava com linha carretel e tudo. E eu perguntei ao Vojvoda, eu digo, Vojvoda, você já viu essa experiência? Fortaleza da Libertadores, no Campeonato Brasileiro, o time foi mal, você se recuperou e tal. O que fazer de diferente para que isso não aconteça de novo? Ele falou Ben. Porque o clube... Falou o quê? Ben. Sim. Ele disse que já tinha passado pela experiência... E que ele acredita que ter um elenco maior,
ter um elenco em que as peças correspondam entre si, para que quando o clube fizer as modificações, o clube continue respondendo dentro de campo, para não passar esse perrengue que ele passou no Campeonato Brasileiro. Então, pelo que ele falou, é contratar bem e de quantidade. Fortaleza, esse ano, deve ter um elenco que eu acho que extrapola os 30 jogadores. Agora, o planejamento da temporada desse ano ele é surreal, porque tem que ser pensado como se fosse um ano de Copa do Mundo, né? Porque vai ter o Super Mundial no meio do ano. Tem uma parada. Tem uma parada gigante. Ainda tem isso. E que vai até dezembro. Exato. Eu acho que é metade Quem de dezembro, souber né? aproveitar Uma janela melhor. de reforços Quem diferente souber a mais. aproveitar melhor. O esse Voivoda meio do falou dessa ano. janela. São 3 janelas. Essa janela aí vai ser de reforço e foi aberta para todos. Tem essa a ideia janela da FIFA agora. era só para quem fosse para o Mundial, mas ia prejudicar os outros, né? Claro. Tem essa Então vai ser janela, aberto pra aí todos. tem uma janela de exceção. Não, a primeira janela, normal, a segunda e essa do Mundial. A do Mundial é que seria a de diferenciada, exceção, é, entendi. de exceção. Os clubes estão brigando para que a CBF coloque de novo a janela de fim dos estaduais. E eu acredito que vai acontecer. Acho que Não vai. pelos clubes, mas muito Pelos pelos atletas. atletas. Imagina Campeonato Paulista. Há times ali que brigam até as fases finais do Paulista. Então, eles passariam o prazo de transferência dos jogadores. E esses atletas vão jogar não vão jogar Série A, Série B, E Série aí, C? normalmente, são jogadores caros para jogar Série D. Exato. Por exemplo. São jogadores que tem vão um- doar a C se você e pega um muito Água mais Santa B, da vida- né? Muito mais B, muito mais B, B. né? Alguns Aliás, se o time- destacam muito, vão para A. E alguns Mas nem é- tanto vão para é C, mínimo, mas né? são os É só olhar os elencos do Mirassol que subiu e do Novo Horizontino que quase Exato, subiu. verdade. Não tem nada muito espetacular, mas é gente que joga o Campeonato Paulista todo ano. Pode até não ser por esses clubes. Sim. Mas estão disputando o Campeonato Paulista Só para sempre. explicar pro ouvinte, né, para quem não nos acompanha no YouTube, se não houver essa mini janela, né, que eles tentam fazer do caras final de ficam estaduais, presos- os caras ficam presos num clube que não vai disputar essas competições. Joga mais nada no ano. Alguns não jogam mais nada, outros vão jogar na Série D. E às vezes, então Danilo, o contrato também não é tão... É até o final do estadual. Exato. Né? Ou até o final, tá na competição... A Copa do Brasil, por exemplo, vai até o final da Copa do Brasil, enfim. Realmente, eu acho que realmente faz sentido fazer essa exceção aí com A os gente tá falando de São estaduais. Paulo, mas acontece com Claro, outros estaduais. claro. E aí prejudica o jogador. Que foi outra resposta do Voivoda também coletiva quando perguntado sobre contratações. Ele citou as 3 janelas e disse, olha, a gente não precisa ter pressa, porque praticamente 95% desse elenco vai ser mantido para o ano que vem. E eu andei estudando com a comissão técnica, nós vamos ter 3 janelas ano que vem. Então a gente vai contratar dentro dessas 3 janelas para tentar qualificar o elenco. É porque você vai ao longo do começo de temporada, vai identificando as maiores carências. E futebol tem muita contratação. E se tu recupera, por exemplo, o jogador? Pois é, isso que eu ia falar, tem duas coisas. Às vezes o jogador recupera, vamos dar um exemplo do Fortaleza. O Fortaleza trouxe o Felipe Jonathan que não emplacou. Exato. Mas vai que o Felipe volta na temporada, volta melhor, mais inserido no contexto do jogo do Voivoda e cresce. Isso pode Você acontecer. elimina a contratação de Fortaleza tem um jogador Se bem que ele contratou talentosíssimo. o Diogo Tem um Barbosa. jogador talentosíssimo que não jogou ano passado. De quem se esperava. Caleb. Caleb não jogou, não é nem de se esperar, Danilo. Porque quando o cara não correspondeu porque se esperava muito, jogou mal, é uma coisa. O Caleb não jogou. Não foi culpa dele. Né? Ele não jogou. Ele teve As lesão, o lesões Caleb ele acabaram simplesmente com não jogou. Não dá pra falar que o Caleb jogou a temporada 25 do Fortaleza, E é 24 do difícil- Fortaleza, não. E é um cara minimamente em forma, titular. E é Poder de difícil- decisão. E é difícil convencer o torcedor disso, né? Porque o torcedor quer contratação agora. Se tiver 10 janelas, ele quer 10 reforços em cada janela. O torcedor gosta daquele E aí, negócio. quando tem os É a primeiros geração jogos do de Copa do FIFA, Nordeste? né? Fiz, quer contratar, muda o time todinho de novo. E tudo quando mais. começa a Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, por pior que sejam os adversários, tu começa a olhar as tuas Carências, né? Começa porque é competição. Copa do Brasil, quartas, oitavas, Quartas. acho que quartas, né? Tem sido quartas. Esquecemos qual? Libertadores. Libertadores, passar de fase. O Voivoda disse da primeira vez, ele tinha obsessão por passar a fase de grupos. Ele disse, eu quero que o Fortaleza passe para as oitavas de final. Passou na primeira. Passou. Passou. Na Passou. segunda ele disputa só a Histórico pré-Libertadores, jogo morre exatamente. na, Colo-Colo, né? no último Isso. mata-mata lá contra o Cerro. Ele consegue a classificação. Eu acredito que ele vai tentar mirar de novo uma oitava de final de Libertadores. O sorteio é só em março, né? Porque tem primeiro... Tem As a fases, primeira né? fase, que são só 3 jogos. Aí depois vem a segunda fase, que é onde vão entrar Corinthians e Bahia, outros brasileiros. E depois ainda tem uma terceira fase, onde Corinthians e Bahia podem se enfrentar, né? Porque dependendo do Sim. como aconteceu em 24, Botafogo e Red Bull Bragantino Sim. se enfrentaram
na pré-Libertadores. Do que a gente chama de pré-Libertadores, porque para Conmebol claro. E ainda tem um detalhe, né? O Fortaleza pode de novo ir para a Sul-Americana. Se ele terminar em terceiro na fase de grupo da Libertadores. Então, assim... Que também tem dinheiro. Que Isso, também as possibilidades. Foi assim que ele chegou à final da Sul-Americana. As possibilidades são muitas para o Fortaleza. Não, o Fortaleza chegou na final sul-americana porque ele é eliminado na pré-Libertadores, não por ter sido terceiro colocado. Não é verdade, tá certo. Ele perde pro Estudiantes. Mas foi via Libertadores. Foi via Libertadores. Mas é verdade, ele passa de fase porque ele e é eliminado pelo Estudiantes nesse nesse da ano. Libertadores, no sentido da fase de grupos, ele vai pro É verdade. playoff. Não, tá certo. Fortaleza acabou pegando o Rosário Central. Isso, o Rosário exato. tinha vindo de terceiro da Libertadores, pegou o Inter, que foi segundo no grupo dele da Sula. E depois o Fortaleza pegou o Rosário. Perfeito. Na volta do intervalo a gente continua esse papo. Antes de sair, corta aqui pra mim na 2, ô querido Efraim, porque eu quero falar. Marcelo Rezende. Porque eu quero falar da Só Tintas, né? Se você precisa reparar seu carro ou sua casa, a Só Tintas tem a cor certa pra você, a tecnologia que todo mundo já sabe decorada, a tecnologia AMV, que produz a cor perfeita para sua necessidade aí na sua casa e só especialistas. São 6 lojas em Fortaleza, sempre com uma bem pertinho de você. Então, você já sabe, é só procurar no WhatsApp, ó, 3878-1464 ou então seguir a Só Tintas no Instagram, @Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. Futebolês, oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romase, tomadas e interruptores, tem que ser Romase. Vinho Corsete Tarapacá, peça pelo 85-3261-3030, uma exclusividade opção distribuidora. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet 0 km é na Sanalto. Mais informações em @Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432. Há mais de 40 anos, a Galvão e Companhia é pioneira no segmento de correias industriais, automotivas e esteiras transportadoras. Uma empresa que fornece produto de qualidade, mantendo como maior compromisso dignidade e ética. Com equipe técnica treinada e qualificada para promover a satisfação de você, nosso cliente. Galvão e Companhia. Qualidade, eficiência em materiais para a indústria. Avenida Godofredo Maciel, 5608, Mondumbi. Agora a Empecel Comercial também trabalha com o melhor em lustres, arandelas, pendentes e outras soluções em iluminação. Aproveite nosso frete rápido e condições especiais de pagamento. Fale conosco e venha conferir o showroom. Empecel 3298-9100. No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romase, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos, com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada, porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romase. Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos, a opção distribuidora, referência em vinhos no Ceará, traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá. Um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Peça agora mesmo e experimente. Ligue 3261-3030. 3261-3030. Cosecha Tarapacá e opção distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma adega com preços que batem um bolão, um time de funcionários escalado para te surpreender, carnes de primeira, frutas e verduras fresquinhas todo dia e aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. De volta aqui com o Futebolês, é maravilhoso, esses bastidores são especiais demais. Não pergunte mais nada pro Anderson. Não, zero, não tem mais papo com você, negócio de
votação aqui tá bloqueado, tá vedado. Futebol e apenas futebol. E ainda assim ele ainda encontra umas brechas lá ele. A gente tava falando em off aqui sobre a Copa do Nordeste. A gente falou que a cota é menor, mas se a gente... Em referência a brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais. Mas você tava contando só... a Copa do Brasil, né? Mas eu tava falando o seguinte, no início de ano, o que é que os clubes têm? Claro, o Ceará, que vai iniciar pela fase inicial da Copa do Brasil, já começa também no início de ano. Mas janeiro a abril ali, né? Que tá sempre mais encurtado, mas janeiro a abril ali, os clubes têm estaduais e os clubes do Nordeste têm a Copa do Nordeste. E o Ceará colocou na sua previsão orçamentária a receita que ele recebeu informação da CBF que teria para a Copa do Nordeste. Isso é inicial, não passou de fase, entrou na competição, recebe R$3.494.400. Ou seja, R$3,5 milhões de reais. Onde se recebe isso? Clube de Norte, Nordeste, até de Centro, Oeste, porque tem a Copa Verde, mas ela não tem essa premiação. Copa Verde é um arremedo. Mas ela tem uma premiação. A Copa Verde é uma invenção da CBF. Porque existe a Copa do Nordeste, os clubes do Sul, Sudeste não têm interesse nesse tipo de competição, então quem ainda precisa de uma graninha a mais vai fazer. Era mais fácil ela fazer a Copa Mas temos um Goiás, a Copa Norte. Temos um Goiás que é um time grande inserido. Mas, por exemplo, o Goiás raramente joga o time principal da Copa Verde. Não joga, exatamente. O próprio Cuiabá, né? Durante o Cuiabá ainda leva mais a sério, porque como no primeiro semestre ele não tem adversário, ele acaba... o Campeonato Mato Grossense é um monte de sparring, não tem adversário. Essa que é a verdade. Sim. Ainda existiu o Luverdense há alguns anos, para bater de frente. O Luverdense e nunca bateu, né? Mas ganhou o campeonato aqui, outro acolá. O Cuiabá chegou 2 vezes bem acolá. Mas ele tem que levar a sério o campeonato que dê mais dinheiro naquele momento que ele não tem nada jogando. Para nós aqui, comparar com o Campeonato Cearense. Você sabe qual é a cota do Campeonato Cearense? Para Ceará e Fortaleza, que são os grandões? Para mim, nem menos da metade da cota da Copa do Nordeste inicial. É R$1.600.000 a cota de Ceará e Fortaleza para o Campeonato Cearense. R$1.600.000. Independente de resultado. Você sabe a cota inicial. Quanto é que o Corinthians vai receber por participar do Paulista? Não. 44 milhões. É uma vida de um outro universo. O que eu estou trazendo aqui para o universo do Nordeste é a Copa do Nordeste comparar para ele ter uma ideia. Isso entendeu? Aí vale qualquer contexto, Anderson. O time pequeno no Paulista ganha mais do que uma cota integral de Série B. Exato. Para disputar um campeonato de 3 meses e meio. A Portuguesa, que voltou de São Paulo, a Portuguesa recebe para jogar para a Paulista mais do que Ceará e Sport receberam para jogar a Série B do Brasileiro. É um outro mundo. São Paulo é um outro planeta. Vale comparativo. Agora o que eu estava fazendo comparativo mas era... Mas os demais, fazer o Campeonato Carioca, né, Danilo? Eu não sei agora. A Copa do Nordeste ganhava mais. Mas a Copa do Nordeste premiava pagava mais cotas o Campeonato Carioca do ano passado. Exatamente. A gente vai para essa reta final aqui do Futebolês, esse 1º de janeiro, falando sobre os elencos, né? Assim, a gente não tem muita contratação para falar do Fortaleza. Mas... vamos bater o elenco aqui. Fortaleza perdeu o Kozlinski. Não deve ficar com o Santos. João Ricardo, Breno. Esses são os goleiros. O Cássio, que vem do Corinthians, é um goleiro que deve vir para o profissional também? Deve ser terceiro goleiro? Ou ele é mais para a categoria de base? Tem alguma Acredita-se que ele venha para as categorias de base, né? Mas nada impede de ser aproveitado também no time principal. Até porque o Fortaleza também está... tem um Magrão, né? Tem um Magrão e está também terminando agora a preparação para disputar a Copinha, né? Então, assim, o Fortaleza vê com muito bons olhos a Copa São Paulo, porque é uma vitrine. O Fortaleza quer fazer fluxo de caixa com a venda de alguns atletas da base. Então, assim, eles enxergam a Copa São Paulo como uma ótima oportunidade. E a gente vai ter esse ano 5, né, participando aqui. Exato. Então... de goleiro, você acha que vem mais alguém? Eu acredito que não. Nem se o Santos sair? Não, se o Santos sair, vem. Se o Santos sair, eu acredito que deva vir mais um. Vem o Breno e mais um. Exatamente. Lateral, já veio o Diogo Barbosa. Vem algum direito? A expectativa é de que o Diego veio para a esquerda, deva vir um também para a direita. E o Diego vindo, muito provavelmente, uma curso fixa do lado direito. Que foi contratado para isso. É Diogo, né? Diogo Barbosa. Diogo, Felipe e Pacheco. Não, vai ficar os 3? Então, se falam aí, né, da possível não permanência do Bruno Pacheco.
Até agora eu não ouvi nada que confirmasse essa situação. A última sondagem sobre o Pacheco foi no Fluminense, né? Isso. E aí... Mas parou... Não sei Falou-se Remo também, né? O do Remo foi negado. Saiu, foi né? negado. O Remo queria o Bruno Melo, né? O Pacheco hoje tá no outro patamar do Remo, assim... Todos os sentidos. Financeiramente, o Pacheco O Remo voltou para a Série B agora também, depois de muitos anos na Série B. O Remo tá com dinheiro. Remo e Paysandu estão com uma grana alta. Mas ainda eu acho que o Pacheco seria... Eu acho que o Pacheco é que tem patamar jogar Série A ainda. Primeiro mas prateleira. não se engane não. Os dois times do Belém vêm com um aporte financeiro Inclusive, estatal bem grande. Viseu indo pro Remo também. É um outro nome aí dos que já foram anunciados. Eles anunciaram um meia recentemente aí, bem conhecido também. Me fugiu a memória que a gente até citou no programa também. Enfim, o Dodô tá lá. O Dodô que passou pelo Fortaleza. Sim. Isso. De zagueiro, até agora, nenhum. Nenhum jogador veio, mas também nenhum jogador saiu. Então, Pedro Kusevich, Rocha também foi por Pedro Rocha, é esse aí que eu tava tentando lembrar. Kusevich deve ficar. Fortaleza e Curitiba estão aí nessa tratativa, né? O Fortaleza tinha até ontem, por contrato, para exercer o direito de compra. Até hoje ainda não teve nenhuma... Então, Curitiba, até agora nesse momento, o programa está sendo vinculado. Sim. O Davi Luiz... Cara, Davi Luiz, pra mim, opinião minha, tá? Anderson Azevedo falando. Eu não iria atrás. Não iria atrás. Eu tenho dois argumentos. Jogador bilheteria e tal, mas eu acho que pra entrega do que o Fortaleza precisa ao longo da temporada... Eu não contrataria Davi Luiz. Sabe qual é o meu ponto sobre o Davi Luiz? Cara, eu acho que ele se cuida, acho que é um cara atleta, um cara profissional. Tudo isso, pra mim, é tudo válido. O problema é que você hoje traria o Davi Luiz pra ser seu principal zagueiro? Não. Pensando na formatação de elenco, se o Davi viria, talvez fica muito claro que o Vojvoda pensa muito no Brits como lateral direito. Nessa ideia, o Fortaleza terminou o ano jogando, na verdade, num 5-3-2, né? Porque o Marinho fazia às vezes de lateral direito e o Brits ia por dentro para fechar. Mas era um time que saía de início na linha de 4, com o Brits de lateral, oficialmente de lateral. Né? Tanto é que quando tinha joga no lugar do Brits. Se você trazer o Davi Luiz, com 37 anos, você está pensando nele para ser muito utilizado, não ser um jogador de rotação de elenco. E aí ele é zagueiro pelo lado direito. Ele ainda pode jogar até de volante, é verdade. Ele tem uma qualidade de saída de passe, tudo. O que eu acho ainda preocupante, que os anos, inclusive, para cá, mostram que eu estava errado e o Fortaleza estava certo, porque os resultados do Fortaleza foram todos muito bons, é que é mais um jogador de 30 e lá vai fumaça pro elenco. Davi Luiz tem 37 anos. O Tite fez 36, ou tem 36 e vai fazer 37, é uma coisa assim também. E o que eu ia completar sobre o Davi é que eu acho ele um jogador extremamente caro, pra ele não ser o dono da posição. Exatamente. O cara ganha mais de 1 milhão no Flamengo, 1.200.000, 1.300.000. Aí vem pro Fortaleza, ainda que ele diminuiu pela metade, 600 mil, 700 mil. Você vai trazer um cara de 700 mil pra ele jogar um jogo sim, um jogo não, ficar ali como opção? Eu acho, no nível que o Fortaleza tem hoje, um investimento altíssimo pra um cara que não vem pra ser o cara de qualquer posição. Do goleiro ao centroavante. Só pra você ter a mídia pra dizer que tem o Davi Luiz no time, então assim, pra mim não valeria a pena. É o que eu digo. Eu não acho que ele seja só mídia. Eu acho que ele é caro demais para o que talvez hoje ele possa entregar. Essa é a minha leitura. Volante, Paul Fernandes no lugar do Hércules. Tem uma troca. A primeira contratação anunciada, né? Não foi anunciada, mas já... Mas assim, o Vojvoda já confirmou falou. E tal. E a saída do Hércules que já se era esperada. Também. Né? Eu acho que até e o Fortaleza... tardiamente, né? Por conta da lesão. Troca, o Fortaleza lucra 29 milhões, porque certeza. O Paul ele não paga nada. Com certeza. Pega um jogador livre no mercado, assinou pré-contrato com o clube. E a saída do Hércules, agora, muita gente surpresa por ter sido Fluminense, né? E o Marcelo Paes já explicou, recebeu algumas propostas da Europa e tal, mas nada chegou de papel timbrado. Então, teve assim, clube grande, Betis, muita né? Conversa de boca, mas quem chegou e disse, olha, tá aqui, é isso aqui, eu tenho isso. Foi o Fluminense. O Fluminense levou o Baia, levou um zagueiro chileno, se eu não estiver enganado também. Tá reforçando pra caramba. E o Fluminense tem que dar uma resposta, porque a temporada passada foi um fiasco. Verdade, campeão da Libertadores. O Paul, inclusive o Fortaleza não fez nenhum investimento financeiro nessa janela, até agora. Deve perder o Zé Wellison também. De comprar jogador. Todos eles vieram. O Breno estava se desligando do Grêmio.
O Diogo estava encerrando o contrato com o Fluminense e o Paul encerrando o contrato com o Boca. A janela do Fortaleza agora é um total de 0 custo, que também... No sentido de compra, né? Porque tem eu vejo a galera, tem outros... Porque, sabe, é aquela mesma discussão do negócio do ingresso. Parece que quanto mais caro pro torcedor é aquela coisa melhor. Eu penso o contrário. Também. Quanto mais você facilitar a vida do torcedor, melhor. E pra mim a contratação também. Se tu traz um jogador de altíssimo nível que tu não paga nada, é o inteligência de mercado. É o negócio dos sonhos. completo. Você fala tanto de inteligência de mercado. Exato. Tem mais inteligente do que isso. O Paul Fernandes, você trazer o Paul Fernandes, capitão do Boca, sem custo, jogada inteligentíssima. Se vai dar certo em campo, aí só o tempo vai dizer. Mas esse negócio, porque tá sem dinheiro, isso aí não caia nesse papo. Assim, por favor, né? Não entre nessa mediocridade. E aí daí pra frente é tudo igual. Eu digo, Zé Welles pode sair, que tá negociando com o Sport. Existe essa possibilidade. Do meio pra frente, só o Machuca talvez, porque o Zé é volante, né? O Kevin também andaram alguns clubes sondando mas a situação do Kevin. Exatamente, a questão financeira. O Machuca, o Fortaleza quer que ele saia. O Machuca, eu vou dizer uma coisa. Machuca seu coração. Com aquela história de ser o maior driblador do futebol argentino. Mas era. Mas aqui, o negócio do Machuca é correr. O negócio dele aqui foi correr. O Machuca era pra ter sido contratado pra ser maratonista do Fortaleza. É isso. Porque driblar um poste esse cara não passava. Me diga o drible que o Machuca dava em campo. O negócio era correr. É uma contratação que foi pensada pra substituir... Era a bola na frente e vai embora. A ideia de característica de jogo que não deu certo. Eu sou melhor que Moisés. Envelheceu mal essa frase. Essa envelheceu mal. Mas não também tá descartado reforço ali pra frente, Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Até porque também tem gente de olho no Lucero, né? Fortaleza não quer liberar o Fortaleza e tal. Precisa de um centroavante. Nem que seja pra brigar com o Lucero. Porque o Kaiser... Aquilo que antes do sair de férias a gente falava, né? O Kaiser saindo... Por quê? Porque o Kaiser caiu no colo dele a chance da má fase do Lucero. É a minha vez. Eu vou ser o dono desse ataque. Ele não emplacou. Ele não aproveitou. Então, eu acho que a ideia de um 9, o Fortaleza precisa, sim, até para o Lucero não é nenhum menino, você ter essa rotação. E pronto. Aí encerra aí o Fortaleza. Em termos de... É pra você ter Pikachu Marinho do lado, tem... Pois eu confesso que eu achava que ia sair mais gente. Mas parece que vai ficar mesmo. Pikachu, Marinho, Moisés, Breno Lopes. Aí todo mundo volta aí e vai viver mais um ano no Leão. É a vida dos sonhos de um treinador para começar uma temporada, né? Com um elenco dessa maneira. Então, assim, o Voivoda tá nas nuvens. Tá nas nuvens. Danilão, o Ceará tem mais mudanças, né? A gente vai falar de mais mudanças. Vamos começar... de divisão, né? E é até de prática, necessidade. E uma coisa que eu tô gostando do Ceará. Amigos, comprometimento, beleza? Negócios à parte. Valeu, muito obrigado. Você ajudou muito, mas é aquela permanência por gratidão. Jogador por gratidão, meu amigo. E eu acho que assim... E o fumo entrando. Eu acho que o Ceará vai ter que, em alguns momentos, ficar com alguns jogadores que talvez ele... Não é que ele não quisesse, mas que ele abriria a mão em... se tivesse uma outra condição... Não seria a primeira opção. Não seria a primeira opção. E aí a gente poderia citar alguns exemplos aqui, talvez nem seja interessante a gente citar não, porque pode diminuir alguém aqui, enfim, não é esse o nosso papel. Mas o Ceará hoje vai ficar com cerca de 15 jogadores. Isso, ele vai ter pro gol, né? O Bruno terminou a temporada como titular. O Richard tem a questão da cirurgia, mas o próprio presidente já disse... Acho que ele até confirmou, né, no papo com o futebolês, até o final do ano. Oferecer um contrato para ele até o final do ano. Então, ele é um jogador que o Ceará tem interesse para a temporada 2025. Aí já são 2. O Fernando Miguel tem contrato para 2025, vai começar a temporada normalmente, já está recuperado da questão do joelho. Então, são 3 aí. Pensando aqui nas laterais, o Ceará ele quer muito permanecer com o Matheus Bahia, mas aí tem a dependência do Bahia. Quando coloca questão de venda, é mais difícil, é mais complicado, né? Tem essa negociação. A gente, obviamente, está gravando o programa. As coisas acontecem por segundo, né? Tem a negociação com o Pulga, que pode facilitar ou pode até prejudicar a vinda do Matheus Bahia. Uma pessoa que está muito perto da negociação me disse o seguinte, olha, se não tivesse o Pulga, o Matheus Bahia já estava no Ceará. Mas como tem o Pulga, o Bahia faz jogo duro, que quer envolvê-lo na negociação. Então, essa é uma questão. Quanto ao Rafael Ramos, a ideia é a permanência do jogador, né? Uma fonte me disse que tinha uma questão lá, que
abrir uma possibilidade de um retorno para o jogador para Portugal. É por isso que ele ainda não assinou o contrato está com ele já na mesa, ele sabe tudo como do contrato. Ele meio que aceitou, mas ainda não assinou. Mas a tendência é que assine, o Ceará entende que vai haver assinatura. E aí, da última temporada para zagueiro, o Ramon e o David Ricardo, que realmente atuaram na temporada, ficam. E o Ceará, por obrigação em relação a cirurgias, tem o Lacerda e o Luiz Otávio nessa situação, sendo que o Lacerda tem contrato para o ano inteiro, o contrato dele com o Ceará termina em 2025. No caso do Luiz Otávio, sim, o Lacerda, em final de abril, ele já está recuperado. A cirurgia dele foi antes, a segunda cirurgia do Luiz Otávio foi depois, aconteceu já para o final do ano, e a tendência é que na segunda quinzena de junho ele esteja ok. E aí o que o Ceará vai fazer com ele? Porque o contrato dele está renovado até apenas o final da cirurgia, por obrigação, né, de questão trabalhista. Então aí o Ceará vai definir se vai renovar para o restante do ano, o que é que vai fazer com o Luiz Otávio. É uma decisão que vai ser tomada, acredito, de forma pontual. São os zagueiros, né? Vamos chegando aqui nos volantes, e aí tem o Richardson, que realmente foi ideia do clube. Fica, e até me surpreendeu um pouco, um contrato de 2 anos. O Richardson vai ter contrato com o Ceará até o final de 2026. E caramba, é mesmo? O contrato que foi apresentado para ele foi de 2 anos. O Richardson é a maior reviravolta dos últimos anos no Ceará, mas não tem como. Ele é o cara que tá aqui, adorado pela torcida, de repente ele cai de produção, todo mundo queria a saída dele. Mandar embora. E agora ele volta para mais 2 anos. É interessante. E sendo importante. Na fase importante de reta final do Ceará, ele foi um cara bastante importante. Até o sistema defensivo, que era aquele sistema que você tinha que fazer 4 gols, 3 gols para ganhar uma partida, ele passou a ter uma meta de gols menores, porque ele ficou mais forte defensivamente. O Richardson participou disso. Meias. Eu tô chamando o Lourenço de meia, já jogou como volante ali, mas quem olha pro Lourenço e vê a característica dele é de um jogador mais de saída e tal. Ele faz o volante com toda a inteligência, por isso que no Cearense ele foi volante, né? Porque o time precisa muito mais ser marcado pelo adversário do que marcá-lo. Então, Lourenço, o Mugni, que renovou o contrato, o Recalde, que tem contrato para a próxima temporada, são jogadores que permanecem. Em relação ao ataque, o Ceará praticamente se desfaz dos seus atacantes, ficando com o Ailon. Se desfaz do seu melhor ataque. Do seu ataque, que era o melhor ataque da Série B. Ficando com o Ailon, com o Saulo saindo, com o Pulga nessa questão da negociação. Além dele saiu o Barceló. Isso, o Barceló, porque fim de contrato, né? Castro. Acabou o término do contrato. Foi pro Palestino. O Barceló foi pro Goiás, o Pulga deve ir pro Bahia e o Saulo foi pra China. E o Saulo, futebol chinês. É isso. Lucas Rian fica, né? O Lucas Rian, o empréstimo dele terminou, né? E aí o Ceará, não tem? Não, o empréstimo dele termina agora. Então, e aí o Ceará tem uma opção de compra. Eu soube até que o empresário estava costurando uma opção que o Ceará não vai comprar os direitos dele, né? Ele não fez por onde ter comprado os seus direitos. Uma opção de aumentar um pouco mais, estender um pouco mais o empréstimo para que ele jogue estadual, que aí ele teria opção realmente de jogar. Praticamente não jogou essa reta final de Brasileiro. E é uma proposta que está na mesa para o Ceará. Eu não sei o que é que o departamento de futebol... Aí a inteligência a proposta é mais campo, né? do jogador para o clube. É o próprio jogador. Ele tem interesse, ele diz, olha, eu não mostrei tudo que eu poderia, eu quero mostrar um pouco mais. A gente vai para a reta final e só para a gente pontuar, a gente já falou, o Ceará, a gente tem, quem tem acompanhado o futebolês, a gente tem falado aqui programa a programa sobre as contratações, né? Mas o Ceará traz mais um goleiro, que é o Kehler, né? Ou seja, o Ceará vai ficar com 4 goleiros quando o Richard voltar. Isso é sinal de que algum deve perder espaço aí, né? Porque, o Bruno era segundo, foi terceiro, na reta final da Série B passa a ser o goleiro, de repente vai ser o 4º goleiro de novo, porque o Fernando Miguel vai ficar atrás como 4º goleiro, só que o Fernando Miguel é muito caro. Enfim, a gestão dos goleiros do Ceará realmente vai ser uma coisa a se ver. Lateral direito vai trazer, já trouxe o Dieguinho, tem a situação do Rafael Ramos. Ainda tem o Bruno Tubarão que pode fazer a função. Foi contratado para ser atacante. Esquerdo tem o Bahia e contratou o Nicolas. Né? Eu digo tem o Bahia porque o Ceará tem interesse. Se não for o Bahia, vai atrás de outro. Tem um menino, né? O Eric. Tem o Eric Melo. Exatamente. Eu esqueci de falar dos que ficam, né? O Eric Melo tem contrato até o final do estadual. Tem contrato até abril. Nossa, eu não lembrava desse detalhe. Eric Melo, então são 3 laterais, né? O de volante, o Ceará trouxe nenhum até agora. Volantes. O Ceará está em negociação com o Fernando Sobral, né? Sobral. Era o nome que eu estava tentando lembrar. Sobral. De meia, que aí o Ceará certamente vai atrás de mais pelo menos um ou 2 volantes, né?
Com certeza, a ideia é essa. De meia, o Ceará trouxe meia central Matheus Araújo. Isso. Matheus Araújo para ficar com Recalde e Mugni ali. Isso. E de atacante, aí o Ceará já repôs Fernandinho, Bruno Tubarão, o paraguaio, o Antônio Galeano. O que tá faltando é mais centroavante, né? Mas são eles, Fernandinho, Tubarão e o Galeano, o Antônio Galeano. São jogadores de frente que o Ceará contratou. O que tá faltando mais é realmente centroavante, porque todos esses jogadores jogam pelo lado do campo, né? Não são centroavantes mesmo. E a ideia de contratar mais o centroavante aí fica pro clube, porque nem o Ailon é esse cara. Sim. Sim. Ele é um segundo atacante adaptado à função de centroavante. O Ceará deve fazer pelo menos umas 4 contratações ainda, pelo menos nessas contas gerais. Senhores, amanhã tem mais programa. Amanhã estaremos por aqui, né, no Futebolês. Né? Aqui a gente... Esqueceu o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, esse pode jogar como centroavante, mas é o caso do exato, eu sabia que estava faltando mais. O Inter jogava mais de 9 do que ele fez pelo Corinthians. Meu senhor, um grande abraço para você. Foi um prazer ter você aqui. Tá no céu. Você tá quase indo para lá, pelo jeito, viu? Você acha que é para lá? Caso ele Você realmente acha que é para lá? Você vai, né? Estarei novamente ali. E ele vai me chamar. Pra onde é que eu vou é que eu não sei, mas que ele vai chamar um dia, ele vai. Danilão, agora nós saímos de férias, né? Isso. Felicidade. Amanhã nós estamos de férias. Felicidade, a gente se encontra mais pra frente. Valeu, Caião, Boas você férias. assume aqui Exatamente. a toada, é com você. Tem uns 5 segundos. Um beijo pra todo mundo, um ótimo 2025 e até amanhã. Tchau.